Nesta análise audiovisual, vamos discutir lesão renal aguda perioperatória. É possível prevenir? O artigo que vamos discutir foi publicado na Best Practice and Research Clinical Anesthesiology de 2017 e aborda a prevenção da lesão renal aguda. Os autores são Melanie Mersch, anestesiologista sênior, Stephanie Vollmering, que é bióloga, e Alexander Zarbok, que é diretor do Departamento de Anestesiologia, Terapia Intensiva e Medicina da Dor da Universidade de Münster, Alemanha. A lesão renal aguda é um dano renal súbito que se instala em horas a dias. Ela varia de pequenas reduções da função renal até falência renal franca. É responsável por aumento de morbidade e mortalidade. Apesar de ser uma entidade bem conhecida, ainda é subdiagnosticada. Ela comete até 22,7% dos pacientes internados e até 60% dos pacientes em terapia intensiva. Suas causas mais frequentes são sepse, grandes cirurgias, sobretudo cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, em que acomete 1/3 dos casos, grandes cirurgias abdominais, variando de 12% a 24%, estados de choque e uso de drogas nefrotóxicas. Os critérios diagnósticos já desenvolvidos foram o Riffle em 2004, o Akin em 2007 e o KDIGO em 2012, que não é simplesmente um critério diagnóstico, e sim um guideline que objetiva a melhora do desfecho do paciente. O KDIGO ele varia de estágio 1 a estágio 3 e ele utiliza a creatinina e o débito urinário para a definição dos estágios. Dentre as nefrotoxinas destaca-se a nefropatia induzida por contraste, que é a terceira causa mais frequente de insuficiência renal aguda em pacientes internados. São relevantes o tipo e a dose do contraste, se o paciente apresenta doença renal prévia, diabetes, insuficiência cardíaca congestiva, se o paciente é idoso e qual é o status hídrico do paciente no momento da administração do contraste, e se o mesmo usa outras drogas nefrotóxicas. Os guidelines sugerem que se deva infundir soro fisiológico para prevenir essa nefropatia, porém sabe-se que grandes volumes de soro fisiológico são causadores de insuficiência renal aguda. Deve-se pensar em adiar a cirurgia se houve administração de contraste intravenoso e há fatores de risco associados, evitar o uso de outras drogas nefrotóxicas e avaliar a creatinina basal e ajustar, se necessário, as doses das drogas que serão administradas após o contraste venoso. A hemotransfusão tem como proposta aumentar a oferta de oxigênio tecidual, porém bolsas estocadas possuem eritrócitos com baixa capacidade de ofertar oxigênio aos tecidos e promovem assim perpetuação da hipóxia tecidual e hipóxia renal. A transfusão de mais de 2 concentrados de hemácia está associado ao aumento da ocorrência de insuficiência renal aguda. A prevenção seria a reposição de ferro no período pré-operatório e redução das perdas sanguíneas intraoperatórias. A circulação extracorpórea promove resposta inflamatória, coagulopatia e eventos tromboembólicos. Sabe-se que cirurgias cardíacas sem circulação extracorpórea oferecem menor risco de insuficiência renal aguda. Os critérios diagnósticos ainda utilizam a creatinina e o débito urinário. A creatinina possui limitações, que são baixa sensibilidade, o excesso de fluidos reduz seu valor real por hemodiluição e a alteração do seu valor aparente só ocorre com perda de 50% da massa renal. O débito urinário também possui limitações, ele é muito influenciado pelo status volêmico e ele é falseado pelo uso de diuréticos. Isso levou à procura e pesquisa de novos biomarcadores para o diagnóstico precoce, entre eles o N-Gal, que é a lipocalina associada à gelatinase neutrofílica, o TIMP2, que é o inibidor tecidual da metaloproteinase 2, e o IGF-BP7, que é o fator de crescimento semelhante à insulina ligado à proteína 7. O N-Gal ele praticamente é indetectável em condições normais, porém após insultos isquêmicos, tóxicos ou sépticos, ocorre um grande aumento da sua síntese e produção, e a resposta é rápida ao dano tecidual e ao estresse tubular. Ele é conhecido como a troponina dos rins. Antecede até dias as alterações da creatinina na sepse.
Os resultados dos estudos, porém, ainda são controversos, mas é um marcador promissor para o diagnóstico precoce da lesão renal aguda. O TIMP-2 e o GFBP7 possuem produção aumentada em situações de estresse renal. Os estudos foram promissores em cirurgia cardíaca, abdominal e pacientes críticos. Eles são preditores de gravidade de lesão renal aguda, de recuperação renal e de mortalidade, mas ainda são restritos a pacientes de alto risco para lesão renal aguda. A dexmedetomidina promove proteção celular durante a isquemia renal. Um estudo mostrou redução de lesão renal aguda em cirurgias cardíacas em pacientes com função renal prévia normal. Apesar das suas propriedades nefroprotetoras, ainda não podemos indicar o uso rotineiro da dexmedetomidina com tal indicação. O guideline KDIGO sugere que devemos monitorar a creatinina e o débito urinário, promover otimização hemodinâmica, descontinuação de drogas nefrotóxicas, evitar a hiperglicemia e tentar alternativas a contrastes radiológicos. O estudo PREV-AC mostrou, após a instituição do guideline KDIGO, redução significativa de lesão renal aguda. Porém, quando fazemos a otimização hemodinâmica, corremos o risco de sobrecarga volêmica e edema tecidual, o que por si só pode piorar a função renal. O pré-condicionamento isquêmico remoto é de simples execução e é potencialmente benéfico. Diuréticos intraoperatórios não são recomendados para a prevenção de lesão renal aguda. O seu uso deve ficar restrito ao manejo de sobrecarga volêmica intraoperatória. O soro fisiológico a 0,9% promove vasoconstricção renal, acidose hiperclorêmica e risco aumentado de lesão renal aguda. É boa prática o uso de cristalóides balanceados ao invés de soro fisiológico. A hiperglicemia promove aumento da ocorrência de lesão renal aguda. O controle glicêmico é por si só potencialmente benéfico. Os estudos ainda são controversos, porém, para mostrar que a hiperglicemia é causa específica de lesão renal aguda e não simplesmente estar junto com a lesão renal aguda como secundários ao processo de inflamação perioperatória. A terapia de substituição renal, a hemodiálise, é o único tratamento efetivo na lesão renal aguda grave. O estudo ELAINE mostrou benefício na substituição precoce. Já o estudo AKIC não mostrou o mesmo benefício. Existem 2 estudos em andamento para responder esta questão. A natureza heterogênea da lesão renal aguda exige uma abordagem multimodal. Devemos sempre identificar fatores de risco. Além disso, a implementação de novos biomarcadores vai permitir uma detecção mais precoce e uma provável mudança no curso da doença. A aderência ao guideline KDIGO parece no momento ser indispensável, porém ainda precisamos de mais evidências. Fluidos balanceados, pré-condicionamento isquêmico remoto e diálise precoce parecem ser boas medidas. Diuréticos intraoperatórios devem ser utilizados apenas em situações de hipervolemia. A literatura, porém, nos deixa carente na análise de situações específicas, como, por exemplo, pacientes com alto risco de rabdomiólise perioperatória em cirurgias prolongadas, como, por exemplo, pacientes superobesos, icterícia obstrutiva em cirurgias de grande porte e situações pós-reperfusão em transplante renal e nefrectomia parcial. E se a nossa abordagem deve ser a mesma nos pacientes com função renal prévia normal e naqueles com disfunção renal prévia nessas situações. Se você ficou com dúvidas, tem críticas ou sugestões, entre em contato conosco. Nosso e-mail contato@nashforyou.com. Muito obrigado e até a próxima.